Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um podcast Cristianismo Inteligente. E hoje nós vamos tratar de um tema importante, dando continuidade a uma temática que nós já vínhamos trabalhando e que nós já viemos, né? Estamos vindo trabalhando esse tema, que é a influência da pedagogia freiriana, digamos assim, Paulo Freire, né? O pensamento dele. A gente já viu no primeiro momento, no primeiro podcast com o professor Eli, que no final das contas não é nenhuma pedagogia, né? É uma outra proposta. E hoje nós vamos falar disso, mas de uma perspectiva mais abrangente, porque é a influência dele no contexto evangélico, contexto cristão de uma maneira geral e evangélico, né, também, especialmente na área do ensino. E então, se você tem interesse nesses conteúdos, né, nos nossos conteúdos que o canal tem produzido, o podcast Cristianismo Inteligente tem produzido, compartilhe nossos vídeos, se inscreva se ainda não é inscrito e convide outras pessoas, né, para conhecer todo esse material que a gente está produzindo e realizando para benefício, né, e edificação das pessoas. E hoje, para tratar dessa temática, eu trouxe um amigo também que transita nessa área da pedagogia e também das discussões filosóficas e teológicas. Eu estou falando do Eric Freire. Graça e paz, Eric, e seja bem-vindo ao nosso podcast. Graça e a paz do Senhor Jesus, né? Seja com todos que estão aí na audiência, né? E que seja proveitoso mais nesse dia, né? O horário que você vai estar assistindo, vendo, que seja proveitoso e que nós possamos tirar muitas dúvidas, né? Falar de algumas coisas e até desnudar algumas coisas, né? Que as pessoas nem percebem que acontece dentro do ensino da igreja e está sendo influenciado por alguém que muitas vezes, né, a ideologia dele é maléfica, né? Sim. E eu convidei Eric para tratar desse tema também porque Eric tem formação na área, né? Ele é pedagogo, fez pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele também tem formação em Direito pela Universidade do Estado. Tem bacharel em Teologia pela nossa STADEB. E aí vai também a propaganda, né? Para quem não tem a formação teológica, buscar nessa instituição. E eu estou lá também como um dos docentes, né? A nossa STADEB. E Eric é um dos nossos ex-alunos. Ele também tem especialização e mestrado em inteligência multifocal pela FCU, né? Que é a Florida Christian University. Bom, além dessa formação toda de Eric, tem duas coisas importantes que também tem muito a ver com a nossa conversa hoje, que você criou o FAPED, né? Que é um curso de aperfeiçoamento, digamos assim. Formação e aperfeiçoamento de professores da escola dominical. Isso. Eric é um amante da escola dominical, sim, né? Sim. Sou professor da escola bíblica desde os 13 anos de idade, há 30 anos já. Olha aí. Eu acho que eu estou disputando mais ou menos esse título com você. Mas eu comecei depois, você está ganhando. E ele também esteve junto com o Gleibson, né, naquela implantação da EBD em Síntese, Isso. Que hoje é um evento muito grande, né, na nossa igreja. E todos os trimestres trabalha as 13 lições, um resumo, né, junto ao comentarista. Na realidade, o nosso estado é pioneiro, né, com esse trabalho. Alguns estados já até copiam a questão de trabalhar o EBD em síntese. Sim. Muito bem. Então, já tem uma produção aí boa, né, de currículo aí bem interessante
transitando nessa área do ensino, e especialmente dentro da nossa igreja. Então a gente vai conversar, Eric, sobre essa influência que digamos, o pensamento de Paulo Freire tem sobre a pedagogia de uma maneira geral e também a pedagogia cristã, né? Isso. Mas, assim, como é que a gente pode, de uma maneira mais resumida, dizer que a abordagem de Freire caminha, né? Na realidade, Cláudio, nós temos uma certa dificuldade de entender. Tem pessoas que falam um método Paulo Freire. Não existe um método Paulo Freire, né? E pode-se fazer é pegar a prática que ele teve, né, aqui no interior do estado, na cidade de Angicos, e ver a forma que ele trabalhou, né, e o que ele passa, tanto nas entrevistas que deu, como também em alguns artigos que escreveu, como ele trabalhava. Mas, no geral, o que tem não é um método, né, é uma ideologia, né, que tem toda por trás, e ele caminha se infiltrando, vamos dizer assim, essa ideologia dentro de todos os aspectos, né, de todos os espectros da educação. E não só no Brasil, né? Na América Latina, muito forte, e até parte da Europa. Nos Estados Unidos tem uma força muito grande. Também ele foi professor lá, né? Esse livro que está aqui no meio, que é A Pedagogia do Marxismo, do James Lindsay, ele explica assim, ele detalha em alguns momentos como ele é forte, né? Como Sim. Paulo Freire é forte lá na pedagogia americana. E a formação. Isso. E a observação é que Paulo Freire ele não era educador. Ele não era professor. Assim, no sentido da formação, né? Estrita, vamos dizer assim. Ele não foi formado em uma licenciatura. Ele era advogado, né? Formado em direito. E também um escritor, né? De nome, porque é articulista, né? E aí passou a ser conhecido por causa dessa atividade como professor, vamos dizer assim, alfabetizador na cidade de Angicos, né? Se eu não me engano foram 300 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas em 45 dias, né? Que é isso que consta lá. E aí ele conseguiu alfabetizar com um método que... Adultos. Adultos. Chamado de andragogia, né? Alfabetização de adultos. Hoje o pessoal tem o EJA, né? Que chama, né? Educação de Jovens e Adultos. A EJA. E ele se utilizou, né, fez esse estudo de caso, vamos dizer assim, procurou saber o ambiente lá, e aí começou a trabalhar com palavras. Depois ele foi fazendo, né, a chamada analiticamente, ele foi trabalhando e conseguiu alfabetizar algumas pessoas. Não é a melhor forma, não é o melhor método de alfabetizar nem crianças nem adultos, mas ele conseguiu ter êxito, né? Ele conseguiu levantar, vamos dizer assim, essa moral das pessoas que não tinham mais esperanças de aprender a ler, né? E aí ele começou a ficar, vamos dizer assim, famoso. Mas o que fez com que ele ficasse mais conhecido foi algo que poderia ser, e muita gente pensar que atrapalharia, mas não foi. Que foi o período do regime militar, né? A partir de 64. Que é quando ele começa a escrever seus primeiros ensaios, e aí começa já a ter algumas influências e, dizer assim, o governo militar começa a persegui-lo, né, sobre os seus pensamentos, as suas ideias. E aí, com o tempo, ele é exilado, e aí, em cima disso ele sai como um mártir vivo. Ele vai para o Chile, anda América Latina, Europa, Estados Unidos, recebe vários títulos, doutor honoris causa, e passa a difundir a sua ideologia, né? A sua forma de pensar a educação, sem nunca ter tido uma formação na área da educação. Mas era o que ele pensava sobre isso. Tanto que hoje a gente está questionando, e muitas pessoas hoje questionam, a sua forma, né, de pensar a educação. Sim. Só trocando em miúdos aqui, o regime militar, naquele momento de 1964,
chamado golpe, né? Uhum. Ele vem justamente contra uma outra proposta de empreendimento político que estava para ocorrer no Brasil, que era de viés comunista, né? A gente intitula o nome como viés comunista. E eu acho que até às vezes a gente erra muito. Sim, Porque a visão não é comunista em si. Ela se torna, né? Porque a visão dele é materialista, dialética histórica, né? Então, não, mas ela comuna, né? No caso, ela comunga junto com o comunismo. Mas, quando a gente vai tratar do movimento em si, na prática, era o progressismo. certo. Mas aí o que eu estou querendo colocar é A visão encontrar, não, é encontrar uma justificativa para o fato de ele ter sido Sim, exilado, perseguido, né, e Isso. exilado naquele Essa momento. era a pecha, né? A Porque, desculpa, né? porque o regime militar ele vinha com uma outra mentalidade. Isso, positivista. Isso, que contrariava esta que a gente chama de esquerda, né? Que a gente trata muito os militares e é um erro grande também, historicamente falando, e das pessoas até que se dizem conservadoras e liberais na economia e conservadoras nos costumes, né, como nós cristãos, dizer que o regime militar é um regime melhor, né, de que a democracia é isso ou aquilo. E na realidade o regime militar foi um regime positivista, né? Então eles além de ser positivistas, tecnicistas, né? Então eles não eram capitalistas, eles eram financiados, né? Vamos dizer assim, a gente sabe hoje que eram financiados pelos Estados Unidos, né, tal, para que não houvesse o fortalecimento da Rússia, vamos dizer assim, da União Soviética, na realidade. Que Comunista, né? eram países que estavam do outro Isso. lado, né, do espectro político, E digamos. aí a ideia americana era essa, mas dentro do Brasil o que estava vindo mesmo era a escola progressista, era a questão do progressismo. E que é isso hoje que tem influenciado dentro não só da educação brasileira como vamos dizer, laica, né, ou educação secular, mas até dentro da igreja. Né? Certo. Bom, eu queria só fazer essa observação, né, para a pessoa entender. Uhum. Quem não tem familiaridade, né, com a obra de Paulo Freire e as ideias que estão ali presentes, e o fato dele ter sido perseguido pelo regime militar. Isso, por causa do comunismo. Né? Isso. Assim, a pecha é o comunismo. Mas porque ele era próximo Sim. de toda essa proposta, né? Isso. E o regime estava distante dessa Isso. proposta. Então isso justifica ou explica o fato, né, dele ter sido exilado também. E aí deu bastante munição para que ele pudesse produzir as suas obras. Na né? realidade, fizeram com ele, né, naquela época, o que estão fazendo hoje com muitas lideranças conservadoras, né? Quando você persegue, e foi o que aconteceu com a igreja também, quando você persegue, Sim. cresce, né? É o contrário. Então, perseguiram, ele se pôs como, vamos dizer assim, de forma pieguista, né? Como alguém que era vítima, e foi para outros países, né? Outros E aí ele se fortaleceu. E se fortaleceu, principalmente no Chile. O Chile foi muito forte. E outra, a gente tem que também ter um contexto. Esse mesmo período parecido, a Argentina também passou por um regime ditatorial. Chile também já tinha passou depois também. Então, vários países da América Latina estavam passando por isso. Então, esse contexto de libertação, de liberdade, veio a calhar, porque é um tema que gera engajamento, né? E que as pessoas serem libertas, isso é bom, isso é legal. Na mente a gente pensa, mas a gente tem que ver nos mínimos detalhes o que é realmente essa libertação. Sim. A influência dele nessa libertação do oprimido, sendo aluno na parte da educação, do oprimido, agente social, a pessoa, o cidadão, com o governo, do oprimido, aquele que é cristão, está numa igreja e se sente oprimido pelo seu pastor,
o seu líder espiritual. Você falou aí, Eric, você usou uma palavra que foi a palavra analítico, né? Um método analítico, um modelo analítico. E só para também esclarecer, porque existe na pedagogia a proposta de formação, de alfabetização do ensino, né? Os dois métodos, o método analítico e o método sintético. Vamos trocar em miúdos também? Isso aí para o pessoal entender. Para ficar bem fácil, o sintético é o beabá, né? Que a gente aprendeu sempre, juntando os fonemas das sílabas, no caso, eu estou falando em relação à alfabetização, né? Isso. Então ele fazia o contrário. Ele ia do todo, né, da palavra, né, ou da frase, para que o aluno depois fosse destrinchar aquela palavra, né, através das sílabas. Até chegar no primeiro elemento. Isso. Então, o método sintético, ele parte da parte para o todo. E esse sistema dele, esse método analítico, né? O analítico é o contrário, do todo para a parte. Do todo para a parte, ele vai de encontro, ele choca com a neurociência. Sim, o cérebro ele percebe melhor você trabalhando de forma utilizando os sons, né? Os fonemas. Primeiro o som da letra, né? Das vogais, das consoantes, depois a junção delas, formando as sílabas, né? Aí beabá, por quê? Porque é mais fácil para o cérebro identificar e depois ele vir fazendo essas codificações e transformando isso numa palavra, depois numa frase, depois de um conhecimento mais elaborado, até trazendo a interpretação, não só ler, mas depois trazendo a interpretação. E ele vem do contrário, ele vem da interpretação para a letra, né? E a gente, até assim, se você for um pouquinho leigo, mesmo assim você não tem muita lógica. Porque o conhecimento ele tem que começar de uma base para você ir galgando, subindo mais, né? Parecendo até com a questão da Bíblia, né? Que diz que a gente vai galgando a estatura de varão perfeito. A gente vai galgando a estatura de maior conhecimento, né? De melhor cognição, de maior aprendizagem daquele assunto, quando a gente vai buscando mais. Então, ele vem do pouco para o muito, né? E aí ele faz o contrário, do muito para o pouco, né? É na contramão da própria neurociência. Então é um sistema de ensino que deu certo naqueles 45 dias, mas existe um contexto, né? Eram pessoas de mais idade, eram pessoas que já tinham um conhecimento prático, vamos dizer assim, diário, bem mais abrangente, eram trabalhadores de zona rural. Então, é um contexto bem diferente, apesar de que se ele tivesse trabalhado da forma do método sintético, ele poderia ter tido um desempenho ainda melhor. Sim. Inclusive, tem pessoas tem professores que se valem ou buscam se valer desse método analítico para uma educação infantil. E aí o desastre é completo, né? Inclusive a gente bate contra o próprio outro, não era educador, mas era psicólogo, né? A gente, quando estuda a biogênese, né? A aprendizagem através da formação biológica, a gente, que é do construtivismo, que o pessoal coloca muito nesse barco, né? Bota Vygotsky, bota Piaget, que são opostos, vamos dizer assim, e colocam Paulo Freire nesse meio como se fosse o brasileiro, né? Ele é o ícone, vamos dizer assim, do pensamento da educação brasileiro mais conhecido, né? Tem outro também muito conhecido, Rubem Alves, né? E aí a gente vai entrar depois mais na frente sobre a influência dele em Rubem Alves, que era pastor presbiteriano, não sei se você sabe disso, mas Rubem Alves era pastor presbiteriano. Mas a gente vai tratar isso mais na frente. E colocam ele num bojo só, e não é. Vygotsky, ele trabalhava parecido com a visão de Paulo Freire, que era histórico, cultural, né, social, sócio-histórico. E Piaget, ele trabalhava a parte biológica.
Ele estudava a psicologia pelo desenvolvimento biológico. A criança dos 0 aos 2 anos, parecido com também a visão de Freud, né? Dos 0 aos 2 anos, né? Aí dos 2 aos 5 anos, dos 5 aos 8 ou 9 anos, depende de cada criança, né? E ele estudou com os filhos dele. Não foi um estudo de laboratório com várias pessoas, não. Com os filhos dele, Piaget fez isso. E aí a gente coloca em deusa, né, muitas vezes. E aí ele, na própria psicogênese, vamos dizer assim, e o estudo dele, ele nota que durante as fases, a criança, até o adolescente, ele vai tendo formações cerebrais, vamos dizer assim, né, emocionais, para que recebam um certo tipo de conteúdo. É tanto que quando a gente está conversando com a criança, e você faz um teste básico, você pega um copo mais fino, mas com 500 ml, e um copo mais largo, mas também com 500 ml, e você enche o fino até o fim, um copo de vidro transparente, e um copo mais largo, menor, mais de 500 ml, e enche ele todinho, e pergunta àquela criança que tem menos de 10 anos de idade, qual é o copo que tem mais água, ele vai dizer que é o fino, que é mais alto. Porque a concepção dele é concreta. Ele não abstrai tudo. Então, fica difícil para uma criança aprender num método dessa forma. Se ela vai do concreto, se ela vai das partes, como é que ela vai aprender se é alfabetizada com 7 anos, se ela não tem ainda cognição suficiente, não tem conhecimento suficiente e não tem formação cerebral e neurológica suficiente para desenvolver. Por isso que o professor Licurgo disse que quando faz isso com a criança, coloca o texto na frente dela, aí é como se fosse uma pedra de Roseta, né? Lá que foi descoberta, os hieroglifos daquelas culturas antigas. Ela fica olhando ali para aquilo, sem entender do que se trata. Aí quando ela não aprende, aí ao invés de colocar a culpa no método, colocam a culpa na própria criança que não aprendeu, com as siglas. TDAH, não sei o que mais lá, né? Tem um monte de sigla que existe hoje. Porque o cérebro ele não foi feito para isso. Um exemplo, você falando isso, eu me lembrei quando minha filha era pequena. Ela tinha 3, 4 anos e ela pegava aquelas bíblias infantis, né? Bíblias para criança, histórias. Aí tinha história, ela botava meu filho tinha poucos meses no colo, próximo, e ela ficava fingindo que estava lendo, mas ela não estava lendo, ela estava contando uma história pelas figuras que ela estava vendo. Sim. Porque para ela aquilo texto ali não tinha nenhum significado, o que tinha significado era a imagem, né? Porque a imagem é concreta, e para ela a palavra em si não é concreta, ela tem um conceito abstrato. A imagem você vê e já sabe o que é. Isso. Mas a letra é uma codificação, então não tem como ela desenvolver. Por isso que se choca, esse método analítico, ele se choca com os estudos que você disse aí da neurociência, né? Neurolinguística e até a própria visão, se a gente forçar um pouquinho, piagetiana, né? A educação do próprio construtivismo, né? Sim. Porque são duas visões de construtivismo. É esse construtivismo que você vai recebendo o conhecimento de acordo com as fases de aprendizagem. A partir dos 12, 14 anos é que você começa a ter ideias de abstração. É como a gente diz, abre a mente, né? Quando a gente entra na faculdade, a mente já está um pouco mais aberta. E a gente vai vendo, não sei se você já notou isso em você mesmo, ao longo do tempo que a gente vai passando a idade, a gente vai conseguindo ter mais facilidade com coisas abstratas. Né, com a mais habilidade, a sabedoria, né? Não é por causa dos cabelos brancos que vem a sabedoria, mas os cabelos brancos, eles evidenciam que a sua experiência trouxe mais conhecimento para você poder articular aquilo. Então, esse método analítico pode ter dado certo, e deu certo nesses 45 dias, não com os 300, mas com a maioria das pessoas que estavam ali, porque eram pessoas que já tinham uma formação cerebral já pronta. Para a criança não vai dar certo. Sim, entendi. E aí, Eric, agora vamos então ver com relação à infiltração dessa pedagogia e dessa teologia, né? Ou essa relação entre a chamada pedagogia, eu vou sempre colocar assim pedagogia de Paulo Freire entre aspas, né?
Que a gente Mas já pode viu. ser chamado de pedagogia porque existem várias pedagogias, né? Aham. A gente pode chamar de uma pedagogia, apesar dele não ser pedagogo, Mas eu mas vou. Jesus tem a pedagogia dele, Hum. Sócrates tinha a pedagogia dele, Platão tinha a pedagogia dele, Aristóteles tinha a forma Certo. de ensino dele. Eu vou Então, a colocar gente entre pode aspas, colocar como então, só pedagogia. porque é uma específica, né? Isso. A infiltração dela no caso da teologia, né? Que é chamada, teve a teologia da libertação e como isso Sim. foi entrando nas igrejas. Essa influência de Paulo Freire, né, freiriana, a pedagogia freiriana, nas igrejas, ela casa muito com aquilo que vocês já até comentaram, isso aí o professor ali, né, sobre a questão da teologia da libertação. Né. Na realidade, Paulo Freire, o pensamento dele influenciou diretamente, né, Leonardo Boff, no Brasil. E nessa influência, influenciou a pedagogia, a teologia da libertação. A teologia da libertação influenciou nós pentecostais. Olha só, se você for para a igreja evangélica protestante, onde é que você vê o maior número de pessoas com menor condição financeira? Pobres. Quais são as igrejas? Pentecostais. Pentecostais e neopentecostais. É. Qual era o foco da pedagogia de Paulo Freire? Era dos ricos? Os pobres. Os pobres. Os ricos é um exemplo. Ele foi lá ensinar pessoas que não eram alfabetizadas e não tinham condição financeira, a maioria trabalhador rural. Essa influência da pedagogia dele, prática, da pobreza, né, ela encaixa com a Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica, ela tem você pode ver quando você vai estudar um pouquinho da história, que a Igreja Católica, ela tem aquela questão de dizer, olha, você, pelo menos no período medieval, você nasceu pobre, você vai morrer pobre. Né? Eu estou trazendo em miúdos, para a gente não trazer as teorias. Uhum. E o protestantismo, ele vem a calhar junto com o capitalismo. E vamos dizer, não, porque o mundo ocidental foi formado exclusivamente pela Igreja Católica. Eu discordo. O mundo ocidental, ele foi formado inicialmente pela Igreja Católica, mas ele foi transformado pela visão protestante. Porque as universidades não são oriundas da Igreja Católica. As universidades abertas de verdade, não. Digamos que o início desse modelo de ensino, porque era a teologia que Sim, o primeiro curso, né? Então era católico. Mas aí quando a universidade, sim, quando abre, universidade de verdade, universidade, ela trata de um mundo de conhecimentos. É quando Lutero chega e diz, não, a gente vai traduzir a Bíblia para o alemão. Uhum. A gente tem que traduzir a Bíblia para o inglês. Tem que traduzir a Bíblia para todas as línguas, porque o conhecimento tem que estar aberto e livre. É daí que quando começam a escrever livros sobre teologia, e a teologia a gente sabe que é a mãe de todas as ciências, né? Depois da teologia vem a filosofia, depois da filosofia é que vem abrindo o leque para as outras ciências. Então, quando há essa quebra lá, aí começa a influenciar a educação em geral, né? E quando chega aqui, nos anos 60 e 70, as igrejas católicas, né, junto com aquele movimento também forte, um movimento forte carismático, eles começam a agir de forma diferente para tentar resgatar aqueles católicos, né, cristãos católicos que estavam indo para a igreja evangélica, principalmente para as igrejas pentecostais. Vem um movimento carismático. Junto com o movimento carismático, aí depois vem a teologia da libertação, porque você vai buscar os pobres que gostavam de ir para a igreja pentecostal. Então tem esse contexto. E aí depois, essa influência tem uma reação da própria igreja evangélica, que é com um movimento que não tem nada a ver com o evangelicalismo, que as pessoas tratam do evangelicalismo, né, aquele movimento de Billy Graham e outros, né, grandes nomes, que queriam integrar toda a missão da igreja
com todos os atos, né? Vamos dizer assim, com toda a cultura, a arte, a educação, a música. Isso aí é correto, porque o evangelho tem que estar em todos os ambientes, todos os aspectos. Só que dentro disso aí, influenciado não pelo evangelicalismo, mas influenciado pela teologia da libertação, vem a teologia da missão integral. Eu diria que tem uma diferença, Eric, entre a teologia da missão integral e a missão integral da igreja. Quando a gente confunde as duas coisas, aí coloca tudo no mesmo balaio, né? Coloca tudo dentro do mesmo liquidificador, que é o evangelicalismo, que você falou aí. Isso. Billy Graham, John Stott, Franz Isso. Schaeffer, nos congressos de Lausanne, né? Isso. Que houve. E eu lembro de uma frase que era o lema, que era o evangelho todo para o homem, todo para todo homem. Isso é a missão integral da igreja. E quando a gente lê os livros... Mas o princípio ativo era o evangelho. Sim, o evangelho. E quando a gente vê... A missão integral já vem com outra visão. Mas só para dizer aqui, quando a gente vê os livros do Franz Schaeffer, que seria o, digamos assim, o filósofo, ou que tem pensador, né? É o pensador com mais viés filosófico dos três. Né? Que Billy Graham era o propagador, né? O grande pregador. O teologista. Vamos dizer assim, esse outro, isso. né? O Schaeffer. John Stott, né? Aquele grande escritor e tal. Mas o Franz Schaeffer, as obras dele são mais carregadas de filosofia, né? Isso. Mas o Franz Schaeffer deixa claro sempre ali que é o evangelho influenciando a cultura. Né? Não pode inverter as coisas. E por isso que o nome ficou como evangelicalismo, ou seja, o evangelho como o ismo, né? Muito sendo levado, sendo processo de transformação em todas as áreas. Isso. Aí quando vem aquela ênfase exagerada vou usar aqui o termo justiça social, né, que é um termo que gostam muito, né, sociopolítica, né? Que também está presente ali de maneira mais assim, corriqueira, ou repetitiva nos livros do esqueci agora o nome dele. René Padilha. Né? Aí é quando as pessoas começam a confundir as duas coisas e achar que aquela proposta do evangelho influenciando a cultura em todas as áreas seria a missão integral da igreja, no caso da questão puramente social. Que aí vira a teologia da missão integral, né? René Padilha, né, o pessoal fala muito, mas esquecem de um educador, né, que era pastor protestante da Igreja Presbiteriana do Brasil, chamado Rubem Alves. Muita gente não sabe que ele era pastor. Fala aí sobre... E Rubem Alves, ele também era defensor dessa ideia da igreja como libertação, né? E ele foi influenciado... Que libertação? Essa libertação da teologia da libertação, que a gente vai tratar, né? Dessa libertação, até porque também os presbiterianos não acreditam nos dons na questão da libertação espiritual, no sentido, vamos dizer assim, que a gente fala, né? A libertação no sentido pentecostal, né? Eles não creem daquela forma, eles creem na libertação, Cristo predeterminada, tal, mas a gente não vai entrar nesse assunto, né? Aí o que acontece? Ele é um dos que é influenciado pela teologia da libertação da Igreja Católica, que foi influenciada por Paulo Freire, né? Essa teologia da libertação foi influenciada por Paulo Freire, e ele começa junto com René Padilha, né? Padilha, ele começa a também difundir quem está falando, esqueci da expressão, a gente falando direto, a missão integral teologia da missão integral, TMI. Isso, a TMI. A teologia da missão integral. Então, ele começa a ser um dos difusores, né?
Lembrando colocando como o evangelho como algo primeiro ou igual o evangelho ao social, né? O evangelismo ao âmbito social, né? De transformação social. lembrando que Paulo Freire tem um livro intitulado Os Cristãos, É um artigo. Os Cristãos e a Libertação dos Oprimidos. Dos oprimidos. Ele faz duras críticas à Igreja Católica tradicional, não esses amigos dele, né? Leonardo Boff e Frei Beto e outros que já estão do lado dele, né? Mas ele faz uma crítica à igreja como um todo, principalmente na América Latina. Que a opressão deveria ser combatida pelas igrejas, né? A opressão do Estado, a opressão dos que vivia alguns regimes, né? Totalitários ou ditaduras. E ele trata como se fosse a responsabilidade da igreja fazer isso. Isso não é responsabilidade da igreja. Confunde-se, inclusive, os termos, né? Isso. Tem um livro muito bom que eu tenho citado quando a gente conversa sobre esses temas, que é Porque a Justiça Social não é a Justiça Bíblica. E logo no início eles usam uma frase que é mais ou menos assim: não é bom usarmos as mesmas palavras se estamos com dicionários diferentes. Aí você tem uma listinha aí de palavras, algumas expressões, né, que a gente vai ver aqui já já. Mas antes de a gente entrar nessa... Mas eu vou citar logo, né, pra gente... Eu fiz uma lista... É porque a gente fica falando assim, libertação, oprimido... Redenção, né, que é um termo bíblico, mas ele é utilizado de forma diferente por essa teologia. Tanto a teologia da libertação, como também a TMI, né, a teologia da missão integral. E a gente tem, certo, a missão integral da igreja, ok. Mas muitos autores que escrevem sobre a teologia, sobre a missão integral da igreja, misturam as coisas. E eu vou falar uma coisa aqui, pode ser até que alguém fique chateado comigo, mas eu não estou preocupado com isso. Uma lição de 2011 da CPAD, da Escola Bíblica Dominical, inclusive eu fiz o resumo dessa lição. Eu não tinha esse entendimento, né, há 14 anos atrás. E essa lição ela tratava sobre vários pontos que hoje a gente vê que na realidade era uma influência que esse pastor, eu não vou citar o nome, mas ele era pastor presidente de um estado brasileiro, eu acho que ainda continua, e ele trata de temas que são mais de viés social e político do que propriamente teológico e bíblico. Porque a pessoa por tem que ter influência. Às vezes a pessoa nem tem noção, né, de que está só por influência. Mas assim, ao pesquisar você consegue ver que ele na prática também fazia uma teologia mais social, né? Então a gente já entraria, Eric, nessa influência da pedagogia de Paulo Freire na igreja, especialmente na igreja evangélica, né? E nas escolas bíblicas dominicais, né? Sim, isso aí é um grande problema. Como é que a gente vê isso? Assim, apesar de você já ter adiantado essa questão aí da lição. Muitas vezes, a lição eu acho que foi não vou dizer que foi um equívoco, mas foi uma inocência de nós como cristãos, né? E muitas vezes a gente não vê o que tem por trás daquele conteúdo e termina a gente compartilhando porque achou bonito. Como eu disse a você, traz engajamento. Ora, eu ser contra, eu não sou contra, mas parece para essas pessoas que quando a gente critica, a gente é contra fazer um sopão, a gente é contra levar alimento aos pobres na rua. Não é isso. Mas isso não é a tarefa primeira do Evangelho. A gente tem um exemplo prático na Bíblia, né? Antes de a gente estar gravando aqui, a gente conversou sobre isso. O próprio Jesus Cristo multiplicou os pães pela primeira vez, né? E aí ele atravessa o mar da Galileia. Quando chega do outro lado, o que tem lá? Um monte de gente já esperando ele. E quando ele chega esperando a pregação dele? Aí, esperando Jesus, né? Aí, só que não é esperando Jesus, na realidade. É esperando o que Jesus vai fazer por eles. O que Jesus materialmente falando. E não espiritualmente. E Jesus, ele já
nota que é aquilo ali. E ele começa com um discurso bem duro. Ele diz: olha, vocês não vieram para ouvir o Filho do Homem, nem para por causa das maravilhas, né, por causa do que, do Evangelho, né, em si. Mas vocês estão aqui por causa do pão. Agora vocês querem comer pão? Então comam a minha carne e bebam o meu sangue. E até os apóstolos, né, que estão ali mais próximos a ele, né, acham duro, né? Pedro diz que duro esse discurso, Senhor. Se vocês não querem, trazendo para a linguagem de hoje, né? Vocês não querem também, não podem ir embora. Estou preocupado com isso, não. Por quê? Porque a ênfase do evangelho não era alimentar, né? Não era alimentar ninguém fisicamente. Claro que quando Jesus está lá, vê aquelas pessoas com fome, e se ele pode fazer algo, ele faz. Agora, ele não coloca aquilo ali como muita gente faz hoje. Vamos fazer um sopão para depois evangelizar. A gente tem que resolver o problema integral do homem. Você não vai resolver o problema dele, porque a libertação espiritual, ela vem de dentro para fora. Não é com algo que você vai dar para aquela pessoa. A não ser que seja espiritual. Quando você leva a palavra. E outra, quem transforma é o Espírito Santo. Não é o que você dá, não é o que você fala. Quem transforma é o Espírito Santo. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então por que eu vou colocar algo material sobreposto ao Evangelho, que é ele que transforma a vida? Porque a proposta da teologia da libertação e, consequentemente, da TMI é a substituição do significado do que é o Evangelho. Isso. Ou uma redefinição do que é o Evangelho. O Evangelho é a libertação, então vamos tomar o mesmo termo, né? Mas libertação de quê? Do pecado, que é uma condição espiritual? Não. Mas é a libertação das injustiças sociais. E eu vou dar uma palavra bem dura agora aqui, falando. A pessoa que prega esse tipo de teologia, ou que vive esse tipo de teologia, ela pode ser considerada como um Judas. Claro, assim, porque ele está traindo a mensagem. Traindo a mensagem, mas mais do que isso. Ele está achando que Jesus é um revolucionário. Ele está achando que Jesus vai vir para transformar a política social do país. E Jesus, muitos pensavam que era assim. Porque Roma aceitou crucificar Jesus. Entendeu tudo errado. Porque os próprios judeus chegaram e dizer, olha, ele vai fazer uma revolução. Para Roma eles falaram isso, ele vai fazer uma revolução, ele vai botar o povo contra vocês. Por que Nero manda botar fogo em tudo? Porque ele estava com medo dos cristãos tomarem o poder. Então, eles achavam que era uma revolução. Jesus ia fazer. Quem? Judas pensava isso. A gente pode ver nos textos bíblicos. Ele entrega, por que ele entrega Jesus? Porque ele se sente decepcionado. Se você olhar direitinho, ele se sente decepcionado. Não vai ser. Se ele fosse mesmo, já tinha resolvido, já tinha tomado. Então é uma posição de Judas. É uma posição de que ele mesmo fala. O próprio Judas diz. Quando a mulher quebra o vaso e lava os pés de Jesus, o que é que ele diz? Podia vender esse perfume que é muito caro. Muito caro. Ele está preocupado sempre com isso, o âmbito material. E vender e fazer o quê? Dividir. Com quem? Os pobres. O que é a pedagogia de Paulo Freire? A pedagogia de Judas. Judas Iscariote. Certo? A teologia da libertação é uma teologia de Judas. Ela não é uma teologia nova. Agora ela é uma teologia com roupagem nova em cima do marxismo. Por isso que eu disse que ela é mais do que só comunista. Ela vem para o progresso, ela vem para a revolução. Ela tem um viés também um pouquinho da Revolução Francesa. Ela tem todo esse arcabouço que muitas pessoas não percebem. E ela tem entrado e se infiltrado dentro da igreja. Porque é um espírito, digamos assim, né? Porque alguém pode até dizer, não, você está misturando aí muita coisa. Mas é porque é um espírito comum. Sim.
né, que vai permeando todos esses movimentos que coincidem com os escritos de Paulo Freire. Sim. E a influência dele, né, na igreja também. E isso leva também a, se a gente for olhando mesmo para um âmbito mais macro, global, isso leva também para uma teologia pró-anticristo. Uhum. Aí já entra numa questão mais escatológica, né? Mas entra no pró-anticristo, porque o anticristo ele vem para resolver os problemas sociais do mundo. Entende? Então, quando você faz isso dentro da igreja, você começa a culturar a igreja para que ela também perceba isso assim. Ela tenha essa sensibilidade deles. Fique mais fácil de você enganar a igreja. O que mais? E a gente... outro ponto também, empoderamento. A gente já falou de justiça social, mas a questão do empoderamento da igreja. Né? Métodos que eles usam como consciência crítica, isso se usam muito hoje nas escolas dominicais. Professores que querem que o aluno tenha uma consciência crítica acerca do sistema da igreja. Tem professores assim na escola dominical. E muitos, vamos dizer assim, a gente chama superintendentes, né, ou diretores de escola dominical, que superintendente geralmente é quem é do setor, né, e da Polo. E dirigentes da escola dominical não se percebem ao colocar um professor na escola dominical, não porque ele é formado em história, porque ele é formado em geografia, porque ele é formado em pedagogia. E não é esse não é o principal âmbito para você escolher um professor de escola dominical. Você tem que saber o conhecimento bíblico dele, o embasamento doutrinário e se ele comunga com o que a igreja ensina. Então tem muito professor de escola dominical que pega a lição, lê, é contrário a ela e não trabalha aquela lição. E aí termina trabalhando, às vezes, outros aspectos que são contrários ao próprio evangelho e à doutrina. Então, e isso é pesado, por causa da consciência e do empoderamento crítico. Então, os líderes da escola bíblica dominical, no caso, os superintendentes, diretores de escola dominical, têm que acender o alerta em relação ao perfil dos professores, o perfil ideológico dos professores que estão sendo colocados na escola dominical. Esse próprio curso que a gente fez, o FAPED, teve uma pedagoga que passou por esse curso, foi deixado um pouquinho de lado, botaram outro pedagoga, né? O material dela, didático, era embasado 50% a 60% na pedagogia freiriana. Aí ele está formando professores para as escolas dominicais do estado do Rio Grande do Norte, nas nossas congregações, e está incutindo que a forma de ensinar deve ser com um formato crítico social de Paulo Freire. Não aparece o nome lá. Aparece em citações, aparece de forma direta, mas a pessoa não sabe. Eu digo a você, a pessoa não entende que isso ele está indo contra o evangelho. Muitas vezes ele não está vendo. A questão também até no próprio missão, nas ações de missões, a enculturação da fé. Você querer adaptar o evangelho à cultura local. Eu não estou falando de fazer de touro para ganhar os touros, eu não estou falando de respeitar a cultura, eu estou falando de o evangelho chegar e não ter transformação espiritual. Sim. Ser só mais uma cultura que chega e se entrelaça com a cultura local. Porque o evangelho não é cultura, o evangelho é espiritual. Isso aí também acontece. Tem acontecido, ensinos em cursos de missiologia, isso entra. E as pessoas nem percebem que isso vem da missão integral, da teologia da missão integral, que vem oriundo também da teologia da libertação. Uhum. Então, são vários pontos. Inclusive, até levando alguns pontos a, por exemplo, se você tem uma estrutura social, se você respeita o próximo, né? Não tem essa história agora de você ter que respeitar o diferente em tudo. E a gente tem que respeitar as pessoas que são diferentes, mas quando se trata de pecado, a gente tem que ser intolerante com o pecado. E quando é em questão de doutrina, também a gente tem que ser intolerante com doutrinas erradas.
Mas chega ao ponto agora de você querer unir todas as igrejas, e eu não digo só igrejas, religiões, né? O ecumenismo num modo mais lato, né? É porque o ecumenismo, ele é entre os cristãos. Seria Não, mas a igreja... aí é estricto, né? O formato mais estricto. Eu tô falando... Não, aí eu digo o ecumenismo, sim. ele tem essa questão mais estrita. Só que o diálogo interreligioso aí é mais abrangente. Lato. E ele fala, eles deixam isso. O Rubem Alves era um propagador disso. O próprio Bonino, né, também. José Miguel Bonino. Por isso que tem, Eric, umas críticas que são feitas à evangelização justamente a partir dessa influência toda, né, de um pensamento que você não deve interferir na cultura do outro, né? E aí a ação missionária da igreja faria isso, como de fato faz. Mas faz por quê? Porque o evangelho é transformação de vida. E ao transformar a vida, em algum momento vai influenciar, vai mexer em costumes. Vai ter que haver essa mudança de hábitos, né? O evangelho vai fazer isso, porque ele é transformação da vida. Mas aí a crítica diz, então, não pode evangelizar, então não pode fazer missões. A gente vê que o discurso relativista, ele busca impedir que haja esses trabalhos, ou que a igreja continue na sua missão de propagação do evangelho. Não, porque você vai estar desrespeitando a cultura alheia, né? Isso. E eu me lembro sempre nessas discussões de uma frase que está presente lá no Pacto de Lausanne, de novo do evangelicalismo, né? De Billy Graham e do John Stott e Franz Schaeffer. Ele diz que o evangelho não pressupõe a superioridade de uma cultura sobre outra. Ele avalia todas as culturas segundo o seu próprio critério de verdade e de justiça, né? E insiste na verdade absoluta, independente da cultura. Sim. Quer dizer, a régua não é uma régua cultural. A régua é do evangelho, porque o evangelho é espiritual. Isso. E é por isso que a gente tem que ter cuidado de colocar no mesmo patamar o evangelicalismo, né, o movimento evangelicalista, vamos dizer assim, com essas duas teologias. Que são coisas opostas. Diferentes. Mas o pessoal gosta de colocar no mesmo bojo, no mesmo lugar. E não é. Pelo contrário, é bem diferente a forma de pensar. É a forma do evangelho mesmo. Né? Já esses, eles pensam de forma diferente. Para você ter ideia, por exemplo, como isso é nocivo, o próprio pastor, né, e educador, vamos dizer assim, Rubem Alves, né, ex-pastor presbiteriano, porque ele foi retirado por causa disso, se tornou universalista. Ao ponto de, a atitude de ecumenismo, tal, daqui a pouco ele disse, não, Deus vai salvar todo mundo. Entendeu? Você vê como como uma teologia dessa, ela pode chegar arrebentando tudo, o que a Bíblia diz, e termina influenciando de forma totalmente negativa uma comunidade, ou pessoas até de influência, como o Ben Alves. Quantas pessoas não foi seguir esse pensamento dele por causa dessa escalada que ele teve dentro dessa teologia? Sim. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai colocar professor de escola dominical que bebe nessas fontes. Eu bebi muito tempo nessas fontes quando eu estava fazendo pedagogia, mas não bebi para, não vou dizer que eu bebi, vamos dizer assim, eu fiz o que Paulo disse, né? Examinai tudo e retenho bem. Eu examinei tudo, eu tenho livros deles. Porque como é que eu vou criticar o pensamento de alguém se eu não conheço o que ele fala? Eu conheço de ouvir dizer, né? Então, eu tenho material desse pessoal. Eu acho que a maioria dos livros traduzidos de Marx também, porque a gente tem que conhecer. Mas uma coisa é você conhecer, outra coisa é você praticar do jeito que eles ensinam. Né? E aí é quando o superintendente da escola dominical ele tem que ter esse discernimento
É discernimento espiritual. É saber quando você vai escolher alguém para a escola dominical, não é porque a pessoa tem, como diz alguns hinos, né, anéis, porque tem formação, porque conhece muito, não. Tem que saber se aquela pessoa realmente está ali para ensinar o evangelho, está ali para ensinar a palavra de Deus, né, a doutrina. E aí a gente tem que ter muito cuidado. Muito bem. Teria mais algum outro ponto que você gostaria de destacar? Não, só lembrando aqui, porque tem algumas pessoas que se alimentam dessas fontes, né? E, por exemplo, Justo Gonzalez. Tem livro dele? Não. Tenho. Justo Gonzalez é da teologia, né? E ele é bem na prática mesmo. Então a gente tem livros bons dele. Mas é aquela coisa. A gente tem que saber quando a gente está lendo. Mas o livro que eu tenho dele não é. Acho que é sobre a história da igreja, né? É da literatura primitiva. Sim, sim. E tem na história da igreja, tem a literatura primitiva, tem vários assuntos. Quando é um assunto técnico, tranquilo. Mas quando vai tratar sobre esse tema, a gente pode ler, não tem problema nenhum. Mas tem que saber quando está lendo. Aonde até a gente vai. O que aquilo ali é utilizável para a gente e o que é criticável. Né? A gente tem que ter muito cuidado. E, no geral, eu acredito que a gente tem que ver, tem de notar que Paulo Freire, a ideia dele era, como é que eu posso dizer, assim, permear o conhecimento, né, da forma de pensar, a ideologia dele em todos os âmbitos sociais. Ele foi bem, eu acho que ele teve mais, eu posso dizer, ele teve mais cuidado e conseguiu ir mais além do que o próprio Marx. Isso é forte. Ele não é um cara que é muito conhecido como Marx, mas ele conseguiu entrar no mundo, na educação mundial, mais do que Marx. Isso que você está dizendo, Eric, é o que o Lindsay diz nessa pedagogia do marxismo. Sim. E ele diz que o método de Paulo Freire, ou a proposta de Paulo Freire, não foi fazer uma pedagogia marxista, mas foi transformar a própria pedagogia. Foi o que eu falei logo no início, né? Não, quando se fala, queriam tirá-lo daqui, botar para fora do país por causa do comunismo. Essa era a pecha, essa era a visão dos militares por serem positivistas e, de certo modo, ignorantes sobre o assunto. Não é ignorante no sentido de, como o pessoal pensa. Desconhecer. Desconhecer o assunto, desconhecer o que realmente ele estava fazendo. Porque, na realidade, o que a visão dele era além do comunismo em si, do socialismo em si. A visão dele era progressista. E quando ele se embrenhar em todas as áreas de conhecimento. O comunismo é só uma visão econômica. Sim, e quando o Lindsay diz transformar, não colocar só o marxismo na pedagogia, Isso. mas transformar a própria pedagogia, é porque é colocar a condição de uma pedagogia nesses moldes ideológicos. Sim. Quer dizer, se não for assim, se o professor ele não for um professor progressista, ele não estará fazendo pedagogia. Quando eu fiz o curso de pedagogia na UFRN, já era assim que tratavam a gente, os alunos. Se você não tiver uma visão que seja progressista, eles não falam assim abertamente, mas se você não defende Paulo Freire, quem é você para falar mal dele? Porque ele é considerado. Qual é o conhecimento que você tem para ser mais que ele? Eu digo hoje, eu sou pedagogo formado em pedagogia, ele não foi. Sou formado no mesmo curso que ele foi formado, em Direito. Ele não era um educador. Então eu tenho mais propriedade até do que ele. Porque o que ele fez foi colocar a ideia que ele tinha, das influências que ele teve, né, filosóficas, em prática e jogar esse progressismo que está destruindo a educação.
né? A educação brasileira, se você for comparar no mundo todo, você sabe, você é da área da educação, é professor também, sabe que a educação brasileira ela está lá nas últimas posições. E não é a educação mais fácil do mundo, não, viu? A educação brasileira, o ensino básico brasileiro, é um dos mais difíceis do mundo. Se você for nos Estados Unidos, a prova de um Enem da vida, vamos dizer assim, são questões que a gente trabalha aqui no ensino básico, do 5º ao 9º ano. Mas se você vem para a prova daqui, são questões mais elaboradas, de matemática, mas o aluno ele não tem esse conhecimento. Por quê? Porque hoje a educação ela não está voltada para o ensino do conteúdo em si, vamos dizer assim, da aprendizagem do conteúdo em si. Está voltado para essa politização. Está voltado para essa visão crítica. Você pode criticar que 2 mais 2 são 4? Uhum. Tá entendendo? Uhum. Você não pode criticar as leis da física. Você não tem como criticar, porque elas são leis. Se fossem teorias, você pode criticar, mas ela é lei. Ali já é... A gente sabe, na lei da gravidade, tudo que você soltar vai cair. O peso vai cair. Pode ser até uma pena, mas vai cair. Por causa da gravidade. Então, isso é lei. Então, você não tem como fazer crítica a isso. Então, quando você vai para um âmbito crítico, você vai trabalhar só nas ciências sociais, na área de humanas, e aí você vai ficar nesse debate ideológico e político e sem conhecimento mais aprimorado das ciências mesmo. Entendeu? Esqueceram Descartes, esqueceram Newton, esqueceram tudo e querem trabalhar. Você vai para uma prova do Enem hoje, para fazer uma prova do Enem, você vê que é ideologia pura. Eu passei na prova para fazer direito, pasme, mas eu passei sem estudar para o Enem. Por quê? Porque para direito é área de humanas. E eu sei o conhecimento da parte como eles pensam como esquerda. E eu olhava para a prova, a resposta só pode ser essa, que eles pensam assim. E eu fui lá e consegui acertar muitas questões só por causa da ideologia. Mas quando você vai para química, física e matemática, não tem como ter ideologia. Aí tem que estudar de verdade. Aí tem que estudar. Só que ninguém quer. Porque é mais fácil você estar num ambiente de debate, né, de crítica, criticar o governo, criticar o pastor, criticar quem quer que seja, e sem muita base, muitas vezes. Sem base nenhuma, sem nem conhecimento de causa nenhum. Muito bem. Então vamos concluir, Eric, com uma mensagem de conscientização. Vou usar agora a palavra do próprio Paulo Freire. Vamos agora concluir com uma mensagem de conscientização. Agora, às avessas, né? Como se diz. Que mensagem você daria, concluindo, para o pessoal que vai estar acompanhando, né, essa nossa conversa? Em cima da própria etimologia, né, de conscientizar, de consciência, quando a gente tem conscientização, a conscientização ela não é, como Paulo Freire disse, política só. A conscientização verdadeira é a consciência da verdade. E aquilo que você tratou há pouco tempo e a gente falou sobre a verdade absoluta. E aí a gente vai para hoje, João 8:32, né? E conhecereis a verdade vos libertará. E quem é que liberta? E quem é que é a verdade? Quem que é a palavra da verdade? É o nosso Senhor Jesus, né? Então, a consciência nossa é da verdade do Evangelho. A igreja não é campo de batalha político, ideológico e social. A igreja é campo de batalha espiritual. É campo de ensinamento do Evangelho para a salvação da alma. E salvação da alma ninguém tira. Ninguém tira a salvação da alma. Já, se você for para uma salvação social, uma redenção social, o governo pode chegar e tirar da sua mão o que você ganhou. Pode tirar de você a possibilidade de falar, prender você. Mas quando você está com a alma liberta, né? E a Bíblia disse que a gente, quando crê no Senhor Jesus Cristo, é salvo, né? Quando a gente tem essa alma liberta, independente de onde você esteja, você vai ter paz. Como Paulo disse, né?
alegrei-me, Paulo da Bíblia, alegrei-me nas minhas tribulações e perseguições. Ou seja, Paulo era surrado, mas era liberto. E a liberdade dele não era social nem econômica, porque ele disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que eu posso? Eu posso ter em abundância, mas eu posso não ter nada. Eu posso estar livre, mas eu posso estar preso. Mas eu posso aguentar isso tudo, porque eu tenho alguém que me fortalece. Então essa é a verdade absoluta. É Jesus Cristo, é o Evangelho. E é esse Evangelho que a gente deve pregar. O social é importante, mas é secundário. Né? Mas se você for para o texto de Tiago falando que o verdadeiro Evangelho é... Olhe o contexto. Sim. Porque a fé sem as obras é morta. Olhe o contexto. Se você tem fé em Cristo, você vai produzir obras. Mas as obras, elas não são o principal da fé em Cristo. A fé em Cristo é a salvação da alma. Amém. Bom, pessoal, espero que todos vocês tenham gostado do nosso diálogo, né? Mas ampliando um pouco mais essa temática. E eu vou fechar entregando uma lembrancinha aqui para vocês. Eita, coisa boa. Quem vai gostar é a irmã Lélia. Ela gosta de planta. Eu vou levar. Pronto. E ela vai gostar demais. Para cuidar aí dessa planta, né? E sempre que estiver cuidando, vai estar lembrando desse momento nosso. Sim. Aqui. Mas de você eu lembro sempre. Você é como irmão para mim, apesar de a gente não ter tanto contato, né? Isso. Próximo. Mas desde quando a gente se conheceu de verdade nos corredores. A gente já se conhecia, mas se conheceu de verdade nos corredores da UERN, né? Isso. Você fazendo lá a ciência da religião e eu terminando direito também, você terminando primeiro que eu lá. E a gente dialogava muito, né? Para mim sempre foi muito prazeroso conversar contigo. Amém. E aqui foi mais um momento de prazer de falar de algo que é importante para a igreja, que é importante para nós como cristãos. Reconhecermos que nós precisamos ter consciência de que há influências espirituais malignas que usam âmbitos ideológicos e sociais para entrar na igreja e muitas vezes destruir a igreja. Sim. Amém, pessoal. Então, que todos vocês sejam edificados com todo esse conteúdo, tá bom? Deus abençoe a todos.